Introdução. A história de Neemias fascina qualquer pessoa interessada em fazer a obra de Deus. Espiritualidade e liderança são os assuntos principais do livro da Bíblia que tem o seu nome. Em nosso estudo, descobriremos pelo menos 3 fases da vida dele. O copeiro, 1.1 a 2.10, o construtor, 2.11 ao fim do capítulo 6, e o governador, 7.1 até o fim do livro. O livro de Neemias registra detalhadamente os fatos acerca da reconstrução dos muros de Jerusalém, além das reformas realizadas entre o povo. Revela muitos personagens que estiveram ao seu lado e alguns opositores da obra. É uma história especial, inspiradora e motivadora. Neemias, consolo do Senhor. Não há registro do tempo total de vida de Neemias nem da forma como morreu. Ele era filho de Acalias, irmão de Anani. Trabalhou para o rei da Pérsia Artaxerxes I, 465 a 424 a.C., na corte em Suzã, ocupando o cargo de copeiro do rei, 1.1,11. Ele não era apenas um trabalhador da cozinha, ocupava um cargo de confiança, era um alto funcionário da corte. Uma de suas mais importantes responsabilidades era provar o vinho e os alimentos que seriam ingeridos pelo rei. Neemias era a garantia de que o rei jamais seria envenenado e, consequentemente, o império, abalado. Segundo o escritor evangélico norte-americano Charles Swindoll, alguns historiadores da antiguidade supõem que o copeiro, com exceção da esposa do rei, era a única pessoa em posição de influenciar o monarca. A importância dos muros. As cidades precisavam ser cercadas para se protegerem dos inimigos. Uma cidade sem muros estaria sempre vulnerável. Reedificar os muros era a recuperação da capacidade da cidade em proteger a população, abrigar as caravanas de mercadores e, como consequência, atrair o prestígio político e econômico para Jerusalém. Uma visão geral de Neemias. Neemias foi grande líder, cujo exemplo de vida vem ao longo dos séculos influenciando muitas pessoas. Ele nos inspira a enfrentar com sabedoria e espiritualidade as batalhas do dia a dia. Sua capacidade de avaliar o passado, viver o presente e sonhar com um futuro se constitui um verdadeiro manual para todo aquele que deseja ser bem-sucedido diante dos desafios da vida. Em todo o tempo Deus está à procura de pessoas como Neemias, para serem usadas na realização de sua obra. Das 7 realidades apresentadas por Henry T. Blackaby e Claude V. King no livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, é interessante em nosso estudo destacar a primeira, segunda, terceira e a sexta. Primeira, Deus está agindo constantemente ao seu redor. Segunda, Deus busca um relacionamento de amor contínuo com você que seja real e pessoal. Terceira, Deus convida você a envolver-se com Ele em sua obra. Sexta, é preciso fazer ajustes profundos na vida para juntar-se a Deus naquilo que Ele está fazendo. Deus estava agindo ao redor de Neemias. O Senhor tinha algo revolucionário para fazer na vida das pessoas que habitavam em Jerusalém. Precisava contar com um servo comprometido, que o conhecesse na intimidade. O chamado de Deus nunca será por acaso. Na agenda de Deus não existem coincidências. Tudo tem um propósito e todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que o amam. Romanos 8.28. Infelizmente, em nossos dias, muitas pessoas querem ser usadas por Deus sem ser antes moldadas por Ele. Pessoas que muitas vezes estão perto da igreja, mas longe de Deus. Um olhar mais detalhado no homem de Deus chamado Neemias revelará algumas qualidades necessárias aos que desejam ser usados por Deus para reedificar aquilo que está em ruínas. 1. Espiritualidade, 1.4, 2.8, 2.20. Neemias era uma pessoa dependente de Deus. Um homem de oração, que só tomava decisões após consultar o Senhor. Ele conhecia o caráter de Deus, 1.8, confiava no poder dele, 4.20, e tinha consciência de que o seu sucesso dependia de Deus, 8.10. Para estar a serviço de Deus será indispensável a virtude de espiritualidade. Sem ela faremos muitas coisas de valor para os homens, mas nada de valor para Deus. O missionário e missiólogo brasileiro Ronaldo Lidório afirmou: Jesus conhece o secreto da sua vida. É certo que ele não se impressiona com as grandes construções que você levantou, as realizações aclamadas por multidões ou as teses defendidas debaixo dos holofotes. O carpinteiro olha direto para o seu coração e vasculha a sua alma. E é justamente nesse campo que você será encontrado fiel, ou não. 2. Empatia, 1.4, 1.6, 2.17, 4.21.
Neemias sentiu a dor daqueles que estavam sofrendo em Jerusalém. Pessoas que ele não conhecia pessoalmente, mas que precisavam de alguém que trabalhasse em favor delas. A empatia é uma virtude que leva a pessoa a sentir o que o outro está sentindo. Neemias demonstrou empatia ao lamentar e chorar pela situação das pessoas que estavam sendo humilhadas em Jerusalém. A obra de Deus precisa de pessoas empáticas. Gente capaz de sentir a dor do outro. O envolvimento na obra de Deus depende da capacidade do crente em perceber as necessidades que precisam ser atendidas. Muitas famílias estão em crise. Os missionários precisam de auxílio. Os ministérios precisam de líderes. Há muitas visitas por fazer. Almas estão perecendo sem Cristo. Em cada situação há muita dor. Somente os cristãos empáticos dirão: eis-me aqui, envia-me. Isaías 6.8. 3. Visão 2.5, 2.20, 6.3. Segundo George Barna, visão é uma nítida imagem mental de um futuro desejável concedida por Deus aos seus servos escolhidos, baseada numa compreensão correta de Deus, do ego e das circunstâncias. John Richardson definiu as pessoas em 3 espécies: aquelas que deixam acontecer, aquelas que fazem acontecer e aquelas que se espantam com o que aconteceu. Neemias fazia parte do grupo de pessoas que fazem acontecer. Em meio ao caos, ele conseguiu visualizar a cidade restaurada. Ele sabia que a mão do Senhor estava com ele, por isso a vitória seria apenas uma questão de trabalho, tempo e submissão à vontade de Deus. 6.3. Por ser um homem visionário, Neemias tornou-se o maior defensor da restauração dos muros de Jerusalém. Por intermédio de sua motivação, empenho e visão, a realidade dos habitantes de Jerusalém mudaria para sempre. Nossas igrejas precisam de homens e mulheres de visão. Pessoas que consigam ver o que poucos conseguem ver. Pessoas ousadas que sabem por experiência própria que a alegria do Senhor é a nossa força. 8.10. Precisamos orar todos os dias conforme cantamos: abre meus olhos, dá-me visão, Senhor. Conclusão: precisamos de mais servos de Deus como Neemias. Pessoas disponíveis que evidenciem virtudes como espiritualidade, empatia e visão. Deus só comunicará seus planos aos servos que se preocuparem em nutrir uma espiritualidade saudável e obedecer a Ele em qualquer circunstância. Precisamos abrir os nossos olhos porque visão ministerial sem espiritualidade não vem de Deus.